Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos nossa celebração cantando. Eu venho reunir, todas as nações, virão e verão a minha glória, virão e verão a minha glória. Porém neles um sinal, eu enviarei as nações mais longínquas, para que anunciem a minha glória, para que anunciem a minha glória. E traerão vossos irmãos de todas as nações, poblação ao Senhor, poblação ao Senhor. E dentre eles tomarei sacerdotes para mim, sacerdotes que anuncien a minha glória, sacerdotes que anuncien a minha glória. Glória, glória, glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é uma comunidade eterna de amor. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. Contemplar o Deus que é amor infinito, que é família, que é comunidade, e ainda que nos deu a vida, é fazer a comunhão com tão grande mistério de amor. Essa verdade nos foi revelada por Cristo. Nossa vocação é para a unidade, para a vida de comunhão. Por isso, a meta de nossa vida só pode ser viver em plena comunhão com a Santíssima Trindade. Mergulhados e banhados por seu amor, sejamos mais comunidade e vivamos mais plenamente o amor do Senhor. Caríssimos irmãos, com essa de hoje, peçamos perdão a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos perdoar em sua infinita misericórdia.
Senhor, que sois eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus no alto dos céus. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro dos Provérbios. Me fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Foi gerada quando não existiam os abismos,
quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, fui gerado. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a bodada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seus limites, de modo em que as águas não ultrapassassem seus fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença. Brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está com tudo. Ó Senhor, nosso Deus, o grande vosso nome, todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, o grande vosso nome, todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes completo jardins, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, tratares com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, grande vosso nome, todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Vós me destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés me pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, grande vosso nome, todo o universo. As ovelhas dos bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da passarinhos e peixes nos mares, tudo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus,
como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Carta de irmãos, justifica. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, Com a fé. Oxi. Oxi, cadê o negócio? irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. E por isso disse
disse o que ele receberá e vos anunciará. É meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu havia falado, solenidade da Santíssima Trindade, e a câmera está muito para lá, deixa eu arrumar isso daí. Mas solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um dos mistérios mais sublimes da Igreja, que é 3 pessoas ser um só Deus. Porque pensa, se a Igreja fosse por exemplo, Deus e Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, se fosse cada um si por si, nós seríamos uma igreja politeísta. O que é isso? Uma igreja com mais de um Deus. Mas Deus é tão interessante que o mistério da Santíssima Trindade é assim. Aqui tem 100% Deus Pai, 100% Deus Filho e 100% Deus Espírito Santo. Então, a gente consegue perceber que são 3 pessoas, 3 deuses, porém, que compõem um só Deus. Entendeu? Então, isso é muito mistério para a nossa igreja. Uma das comparações que eu estava pensando agora sobre a Santíssima Trindade é como se fosse o relâmpago, o trovão e o raio. O raio seria Jesus Cristo, que é que é algo visível, né? Jesus Cristo é o Deus visível. Deus visível é Jesus Cristo, então é o raio, simbolizado pelo raio. O trovão é o Deus Pai, porque se a gente olhar no Antigo Testamento, Deus Pai aparece só na voz, só no som. Então o trovão, que é o som, barulho, seria simbolizado por Deus Pai. E Deus e o Espírito Santo simbolizado pela luz, pelo clarão, que é o relâmpago. Mas, queridos irmãos e irmãs, hoje, repito novamente, celebramos a Santíssima Trindade. É um mistério da nossa fé que é muito difícil de se comparar. É muito difícil de se estudar. É muito difícil de você compreender realmente o mistério, esse grande mistério. Eu não lembro para que santo ou para que padre, teólogo, sei lá. Mas um dos mistérios na qual é mais difícil de você explicar é esse mistério. Nem o mistério de Maria ser concebida sem pecado é tão excelso como esse. Nem o mistério da encarnação do Verbo, de uma pessoa, Deus, de um Deus se encarnar, de um Deus se fazer criança, é um mistério tão excelso do que a Santíssima Trindade. Caríssimos, a Santíssima Trindade, repito novamente, são 3 pessoas em um. 3 seres em um. Deus Pai, que é a voz, né, que a gente não consegue entender quem é Deus Pai, meu Deus do céu. Não é aquele homem barbudo, aquele senhorzinho barbudo. Mas, sim, Deus Pai, a gente não sabe o que é. Deus Filho, a gente sabe que é como Deus é. Deus é da forma que Jesus Cristo é, né? Porque Deus é o Rei dos Reis, Deus dos deuses. Veja, e
pela encarnação do Verbo, Jesus Cristo, a gente consegue ter uma noção de como vai ser, de como é Deus, como é Deus Pai. E depois vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder, né? O poder de Deus. O Espírito Santo, sem o Pai e o Filho, com o Pai e o Filho, o Espírito Santo se torna poderoso, né? Então, o Espírito Santo é o poder que vem de Deus, né? Bem, poderia aqui explicar muitas coisas, mas veja, o Evangelho de hoje nos remete ao quê? Às últimas ceias. Quando o Espírito Santo quase nem pensava em vir, mas, né, quando Jesus ressuscita, ele vem e fala um pouco mais do Espírito Santo. Claro, ele falou aqui, quando vier o Espírito prometido, mas o Espírito Santo não estava preparado para daqui um dia já vir. Então, aqui, o Evangelho começa assim, tem muita coisa, Jesus dizendo. Vontade de espirrar. Consegui. Tem muito ainda a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Veja, os discípulos estão na última ceia. Ou seja, os discípulos, como homens, como pessoas, como seres humanos, estão tristes porque Jesus falou que essa será a minha última ceia convosco. Então, os discípulos estão tristes porque o mestre vai embora, o mestre vai morrer. Agora, veja o outro lado. Se Jesus Cristo tivesse falado, olha, vai vir um espírito aí, um fogo aí, um Espírito Santo, e aí vocês vão ser pregar, né? Seria bem mais esquisito do que Jesus demorar um tempinho e ir contando aos poucos. Porque às vezes falar na lata é difícil, não é? Você dá uma notícia na lata, fala, ó, aconteceu isso, isso e isso. Uma situação aqui do Brasil, pronto, você está desempregado. Não é difícil isso? Não é mais fácil você ir contando, assim, não sei que exemplo dar, mas, então, Jesus, de vez ir falando na lata que o Espírito vai vir, ele vai preparando os discípulos, ele vai dando o querigma, ele vai dando a catequese para os discípulos, que, olha, o Espírito vai vir. Então, estejam preparados, porque quando o Espírito vier, eles não podem pegar ele não pode pegar vocês desprevenidos. Então, se prepare, o Espírito está vindo. E foi o que nós vemos no tempo da Páscoa, que se terminou. Inclusive, hoje é considerado o 10º domingo do tempo comum, tá? Por isso o meu galão está verde. Porque é uma festa, casula branca, porém o galão verde, para mostrar que nós já estamos no tempo comum. Mas isso é que a gente viu há pouco tempo, Jesus falando, olha, o Espírito vai vir, olha, o Paráclito, quando vier o Paráclito, vocês vão fazer isso, isso e isso. O Espírito vai vir. Isso foi praticamente um resumo de todos os evangelhos do tempo pascal. E o Espírito veio. No ano passado, solenidade de Pentecostes, o Espírito veio. Veja, o símbolo do ressuscitado, que era o símbolo pascal, ele desaparece, some assim da igreja, bem sumido assim, né? Mas ele está fora de cena. Por quê? Porque o Espírito veio, o Espírito já está sobre nós. Agora, nós não temos, como eu posso dizer, nós já temos uma amostra para nós, o Espírito Santo,
E aí tiramos o Círio Pascal, que é a representação do Cristo ressuscitado, e voltamos ao normal. Mas, irmãos, o mistério da Santíssima Trindade é muito grande. É um mistério. É difícil de você falar. Você não tem eu não tenho certeza de como eu posso falar para vocês de como é a Santíssima Trindade. Né, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: esqueça o Deus Pai. Não esqueça o Deus Pai, não, de jeito nenhum. Mas esqueça aquele senhorzinho de barba branca, cabelo branco, dizendo que é Deus Pai. Esqueça isso. Veja, Deus Pai não tem forma. Então, como é que eu vou ver? Mas Deus Pai não tem forma. Deus Pai é só a voz. Deus Pai é algo que a gente não consegue ver. Deus Filho é a encarnação de Deus. O Deus Pai que a gente não conseguia ver no princípio. O Deus Pai que falou com Moisés, com Abraão, com os outros profetas. Esse Deus se encarna. Aí vem Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, Deus envia o Espírito Santo, que é um complemento dos dois. É um complemento que nos leva, como eu disse na vigília de Pentecostes, que nos leva para muitos lugares, que o vento sopra aonde nós nem esperamos, mas nem que seja um martírio, mas nós devemos seguir para onde o Espírito quer nos levar. Então, caríssimos, aqui eu encerro a minha homilia. Talvez tenha sido um pouco breve, mas é porque é muito grande, gente. É muito grande. Mas tem alguns vídeos aí, principalmente o vídeo do Santa Carona, que explica um pouco do mistério da Santíssima Trindade. Eu recomendo a todos. Momento de reflexão.
Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos a Deus tudo que a gente tem, tudo que a gente é, aqui no altar. Agora também faremos o acendimento da menorá. Mi fe es mi. Alá, oh Rey de Moab, las montañas de oriente. Ven y maldizo a Jacob. Ven, profetiza contra Israel. Oh, diré, si Deus não me deixar, profetizarei. Se Deus não quer, no alto desta rocha eu vejo, no alto desta colina eu contemplo. Este povo diverso de todas as nações. Como são belas as suas tendas, como são belas Israel, como são belas as suas tendas, as Israel, como são belas as suas tendas, como são belas Israel, como são belas as suas tendas, como são belas Israel. Jacob, 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 minha morte, no del justo, festeja minha vida, festeja minha vida. Como são belas as suas tendas, Israel, como são belas as suas tendas,
São belas Israel, são belas as suas tendas, são belas Israel. Mas o que estás fazendo? O estás vencendo. Vem a outro lugar, talvez dali Deus só quererá maldizer. Escuta, filho desse povo, está ouvindo rei Balaam. Deus não é um homem para dizer e se arrepender. Uma estrela surge de Jacó. Ouço aclamações por um rei. Deus é o seu pai, agarre-se como leão. Como leoa, quem quer o faz levantar. Como são belas as suas tendas, como são belas, como são belas as suas tendas, como são belas as suas tendas, que são belas Israel. Como são belas as suas tendas, como são belas Israel. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna. Nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos a cada uma das pessoas, na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz.
Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, os pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes a aliança, aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu tudo em condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a alegria, aos oprimidos e a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso, Pai Santo, por isso nós pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que ele nos deixou como sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e disse: tomai todos e comei. Este é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, Pai Santo, ele tomou o cálice em suas mãos. Do mesmo modo,
Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos a morte, Senhor. Proclamamos a tua ressurreição. Celebrando agora ao Pai a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida dentre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos o seu corpo e seu sangue, sacrifício do vosso agrado, salvação no mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que nos destes, que destes à vossa igreja. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos os pelos quais vos oferecemos esse sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Dom Vicente, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, do quais só vós conhecestes a fé. Momento agora de silêncio. Peço para que você lembre de todos os falecidos da sua família, ou pelo menos dos falecidos da sua família, que mais, para que nós possamos rezar por eles, que eles possam, se já não alcançaram, mas que eles alcancem a alegria da vida eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, os glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora e para sempre. Oh, meu Deus. Até no amém tem anúncio. 2 ainda. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirar o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus, que tirar o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus, que tirar o pecado do Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo.
o corpo de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. Ó Cristo nosso Senhor,
Amém. Avisos rápidos. Quinta-feira agora, solenidade de Corpus Christi. Muito provavelmente vai ter missa, se Deus quiser. E Deus é bom e vai querer. Então, missa de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo. Na sexta-feira, eu não sei se vai ser o caso desse ano, mas vai sair vídeo, muito provavelmente, no vlog do Corpus Christi. Eu pretendo gravar todo o meu dia, né? Desde eu acordando, né? Pretendo fazer as laudes, até eu ir fazer o tapete com a serragem da minha paróquia, e enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas eu pretendo fazer esse vídeo. Caso não sair, me perdoem, enfim. Mas é isso mesmo. O que mais que eu preciso alertar vocês? Voltamos ao tempo comum, tá, galera? Tá? Então, um tempo... a gente está continuando o tempo e esse tempo vai se estender até novembro, né? Até novembro, no dia 27, não, no dia 25, digamos assim. Esse tempo vai se estender até aí, que dia 26, 27 de novembro iniciará o tempo do Advento. Então, essa parte do tempo comum vai até o tempo do Advento, que é a espera para o Natal. E teremos 34 semanas, começando, né, do próximo domingo, que é o 11º domingo do tempo comum. Então, teremos 24 semanas 23 semanas para o Advento. Então, né? Enfim. Mas é isso. Bênção solene a cada invocação, nós respondemos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Graças a Deus. Levai a todos a alegria do ressuscitado. Fiquem em paz e que o Senhor permaneça em vossos corações. Graças a Deus. Tu és formoso, tu és formoso, dos filhos de Adão, dos filhos de Adão, a graça está em teus lábios. Tu és bendito. Cinja a valente, a espada florida, cavalga cheio de glória, esplendor. Marcha pela verdade, a mansão e a justiça.